O quanto um árbitro sofre na beirada de um campo de interior, com um bando de gente atrás da arquibancada, na orelha do cara, que fala, Jesus, cara. Eu falei, será que ele ouve tudo? Porque, nossa, o que estão falando ali? E o cara nem... Ele tá na boa, ele não é... Parece que existe um tampão, ele ouve o que tá acontecendo no campo e ele não ouve o que o cara tá falando. Mas às vezes de um palavrão, de algo, de um preconceito, de um julgamento. Aí eu fico pensando assim, tá, mas eu tô falando de um cara ali. Agora eu fico pensando assim, a figura feminina ali... Pior. Igual a Edna viveu um jogo ali em Bragança que não vale a pena a gente lembrar, porque a torcida foi extremamente cruel com ela, né? Eu vivi essa crueldade em alguns momentos, mas em outros menos, talvez por ter sido a primeira mulher, assim, tinha uma onda que gostava e a que não gostava. A equipe, existia uma mescla de homem e mulher na equipe de arbitragem? É que a quantidade de mulher, ela é muito pequena. Hoje, igual eu tinha um sonho em São Paulo que o quadro feminino chegasse a 20%. Vamos falar assim, da amostragem de 100, hoje, Edu, falando de São Paulo, tá? Nós somos 5% só. 95% é masculino, falando de árbitros, tá? Na figura de árbitros e assistente. É muito pequeno. E quando eu cheguei era 2%. A gente conseguiu chegar a quase 8%, não sei como está agora. E a minha meta era 20%, trabalhando com a realidade. Eu espero que chegue e ultrapasse esses 20%. Nós somos ainda a minoria nesse cenário. E curioso a sua pergunta, porque assim, a minha carreira ela foi toda construída no masculino. Porque a Edna, ela ainda flutua, né, ou navega muito bem no masculino e no feminino. Quando eu surgi, até por uma visão do próprio Armando Marques, e naquela época, e por favor, mulheres, não me condenem, e não era uma visão minha, mas naquele momento, naquele início de construção, estou falando final dos anos 90, início dos anos 2000, eu surgi exatamente aí, 99 para 2000. O futebol feminino não tinha o que ele tem hoje. Não tinha respeitabilidade, não tinha visibilidade, não tinha respeito, não tinha atenção. Ele não tinha. E eu amava fazer futebol feminino também. Só que quando eu fui para o masculino e me destaquei no masculino, os dirigentes entendiam. Prefiro mais a garota atuando em jogos masculinos do que abrir mão dela para mandar ela para um torneio feminino, que ela vai ficar um período fora e a gente vai perder um profissional de qualidade aqui. Então, na minha época, que você me pergunta qual era o grande desafio para enfrentar tudo isso? Primeiro, respondendo de trás para frente sobre as ofensas à torcida. Nós, árbitros, somos treinados para lidar com esse tipo de ofensa. Existe um filtro muito grande. Agora, você não vai conseguir tirar eu do sério tão fácil. Não vai. É mais fácil a minha mãe me tirar do sério, a minha irmã, porque são pessoas que eu amo e você ouve? E que eu escuto, do que qualquer outra pessoa. E isso também é uma coisa que eu tô aprendendo agora, Edu. E eu sou humana, gente, porque vocês vão entender, eu vou explicar. Que é investir muito forte na inteligência emocional. Porque a gente faz filtros, a gente é conduzido a criar esses filtros, e chega um momento da vida da gente que a gente tem que olhar um pouco para o que nos cerca. Então, você é treinado a isolar realmente isso, a não dar esses ouvidos. Mas o que mais me preocupava e me incomodava na minha época era a falta de respeito da minha categoria, do meu grupo, do métier futebol, me respeitar, me aceitar. Então, o meu grande desafio era a aceitação, era ser respeitada. E aí você me pergunta, mas como você fez isso? Eu descobri que o melhor caminho era me dedicando mais, estudando muito, e eu tinha que ter uma excelência técnica acima da média. Eu tinha que superar os homens em nível de acerto. Ah, o pessoal fala assim, Ana, que arrogante, tá se colocando. Não, isso foi treinamento, isso foi trabalho, e eu errei muito também. Só que eu consegui, na minha carreira, ser uma das assistentes, comparado aos demais, com menor margem de erro. Até porque nós, mulheres, já foi comprovado cientificamente, a nossa visão periférica é melhor. E o nível de atenção e concentração também um pouquinho mais, mas isso se treina. Então, a mente se treina. Para quem não sabe, mente também se treina. Não se treina só o corpo, o músculo, não. Aqui também se treina. O cérebro está aí para isso, então a gente tem que investir também nisso, nesse ponto. Então, eu investi muito no meu conhecimento técnico, nas minhas valências técnicas, nas valências físicas. O que eu poderia, uma vez que um dirigente me colocasse num jogo, a minha preocupação é assim, ele tem que dormir tranquilo.
Porque se ele confiou esse clássico para mim, é porque ele sabe que eu vou entregar. Então, a primeira, né, o primeiro alicerce da minha construção como indivíduo foi trabalhar essas habilidades e capacidades voltado para o técnico. Eu me considero uma instrutora técnica de qualidade, me considero que fui uma árbitra de qualidade, mas também entendo que aí eu preciso trabalhar um pouco mais essa questão da inteligência emocional, do relacionamento. Não no trato, necessariamente. É que, assim, como eu já ouvi tantas ofensas, acho que você vai entender, Edu, e você trabalha com isso, e você pode me ajudar nesse bate-papo aqui, aberto, que tá todo mundo em casa, e já vou receber uma orientação. Quando a gente é muito ofendido, quando a gente é muito maltratado, é muito natural você parar de ouvir. Você para de ouvir, eu digo que eu viro um mustangão, sabe? Com a viseira aqui, olhando onde eu quero chegar. E vou. E não tô escutando aqui. Porque se eu parasse para escutar aqui, eu não ia ter coragem, eu não ia ter força, eu ia ficar extremamente vulnerável e talvez não fosse conseguir chegar. Então eu precisei, até como uma defesa humana para sobreviver no meio. Olha que interessante. E chega na gestão, aí eu estou falando agora como humana, para quem está me ouvindo, que eu acho que isso é importante. Chega na gestão, eu fiz gestão de pessoas, fiz gestão de crise, sou extremamente humana, só que eu focava no meu time. Quando eu digo focar no meu time, eram 600 pessoas. Um departamento extremamente de risco e caótico. O que eu tinha que fazer? Dar atenção para o meu time. Porque não adiantava eu querer dialogar com os outros departamentos com maestria, sendo que o meu Não tá funcionando. não está funcionando. Não sei se eu estou errado, me corrija. Falando leitura de RH. Eu preciso resolver o meu problema aqui primeiro, o linguajar coloquial, o meu BO primeiro, para depois fazer o RP com os outros departamentos. Eu não posso querer fazer RP com os outros departamentos se o meu tá caótico. E aí que eu acho que eu cometi, não digo uma falha, mas algo que hoje eu vejo e trabalho isso nas minhas palestras também, que é ouvir o arredor, não que você tá focado nele. Porque às vezes você tá tão envolvido com a sua entrega, com a sua equipe, com o seu time, com os seus problemas, e você tá entregando resultado. Mas você pode estar deixando alguém descontente. Você está incomodando alguém. Tem alguém que, por N motivo, está te minando e você não sabe. E um grande gestor tem que saber que ele tem que focar aqui, mas ele também tem que gerenciar e ouvir aqui. E olha que eu estou falando isso com o peito abertaço, assim. E eu acho que os meus primeiros anos de gestão, não é nem que eu quisesse, não dava para eu focar aqui. Porque se eu focasse aqui, eu não ia ter os resultados que, graças a Deus, junto com o time de arbitragem, a gente conseguiu entregar para São Paulo, que eu tinha uma meta que era, eu preciso sair de São Paulo com a arbitragem paulista em alta, com a arbitragem paulista sendo a mais respeitada e com a maior credibilidade do país. Não que ela não tivesse antes, mas estava estremecida. Olha que meta ambiciosa para um pelotão de 600 profissionais que atuam em todas as categorias. E quando eu digo excelência e credibilidade, não é no Paulistão da Série A1, é no Sub-11, que se o meu bebê for lá jogar, eu sei que tá tendo arbitragem de alto nível pro meu bebê. Você tá entendendo? Então, olha a demanda. E aí eu acho que eu cometi uma falha nos meus primeiros anos, os 2 primeiros anos, que foi não olhar para esse outro todo. Não ouvi ali. E aí, quando eu paro para olhar para o todo, porque eu dividi, vou cuidar daqui, aqui começou a ganhar segmento, começou a ganhar força, agora eu começo aqui, a costurar aqui e vamos. Só que já existia um cenário que eu desconhecia. Olha que louco, como gestora. Que é como lidar com os meus pares e como os meus pares me viam. Porque eu falava, gente, eu nem dou trabalho, assim. Eu dava visão técnica, só que eu sou extremamente técnica. Mas eu não ficava nem procurando o que estava sendo feito, o que não estava sendo feito em outros segmentos, entendeu? Mas às vezes é preciso. Como gestor, você tem que ter aqui e esse olhar. Então, acho que os meus 2 últimos anos de gestão em São Paulo foi um grande aprendizado em relação a isso. Aí tive a minha psicóloga, né, que está comigo já há muito tempo, a Cristina, a coach, a Michele, que me fizeram olhar. E eu acho que isso tem a ver com toda essa minha história, porque quando você é estigmatizado, como você é maltratado o tempo todo, mas você tem que sobreviver a isso e mostrar que você é capaz, a gente precisa de mecanismos de defesa. Só que a gente também tem que ter a inteligência emocional de saber quando a gente vai usar esse mecanismo Quando não. e quando não. Porque Então, olha aí, tô falando com você muito aberto. Você pode Não, mas é me orientar inacreditável, agora Ana Paula. aqui. Não, mas é inacreditável, né, Ana Paula? Porque
Eu acho que se colocar no seu lugar, né? Vamos usar de empatia agora, se colocar no seu lugar de entendimento, porque é muito fácil quando as pessoas falam assim, ó, né? Será que o jogador ouve o técnico? Será que em campo, enfim, o atleta ali conversa com o outro, enfim, tal. Mas o crucial do árbitro, eu acho que é difícil se colocar no seu lugar, porque eu fico imaginando a quantidade de responsabilidade, de pressão, de entendimento, de violência, porque é uma coisa, acredito eu, que seja você tá atuando dentro de um grande estádio, sabendo que existe segurança, sabendo que haverá uma escolta na hora que você for ao centro do gramado, e você tá em pequenos estádios de interior que não tem segurança nenhuma, que o cara faz assim, ele tá dentro do campo, né? Então, eu acho que permeia isso. Acho que você se desligar, mas você imaginar, convido você que tá de casa, imaginar hoje de apitar um jogo e de entender que, caraca, eu cometi uma falha. Né? Eu E levantei aí? e não era. E era o gol do campeonato. E você fala, Edu, nossa, deve dar uma olha, gastura. eu vivi isso. Vou dizer uma coisa pra ti. Não há coisa pior para um árbitro de futebol. E que isso incomoda, isso tira o sono, isso você carrega por anos, eu carrego por anos alguns equívocos que eu tive na carreira, que é quando você comete um erro que impactou diretamente numa decisão ou numa projeção ou não dessa equipe para algo. É um gosto amargo, é engraçado. Se eu for lembrar algumas situações minhas, o amargo vem até agora, né? É muito pesado. E você precisa saber lidar com tudo isso. Eu sempre brinco com os meus árbitros, né? E eu até fiz uma promessa para eles e eu espero ter cumprido. Que eu prometi para eles, eu vou ser firme e você dura no começo, mas eu prometo também evoluir como ser humano nesse processo que a gente vai viver juntos. E eu acho que crescemos juntos. Eu acho que é bacana quando você vê uma equipe... E você enxerga isso, né? Que você cresce junto com eles, que eles enxergam também, que você também se propôs, porque eu digo que liderança... Tem muita gente que confunde o poder, né? Eu acho que lá no futebol a gente tem muito essa coisa, o poder da caneta, né? Você sabe que eu nunca me apeguei a essa questão do poder da caneta no sentido assim... O que eu posso fazer com essa missão que Deus me deu, que é estar à frente de um grupo tão grande e tão multiplural, né? Não vou nem falar plural, é multi. E como eu vou conduzir da melhor maneira esse povo, né? Esse grupo de pessoas. Eu acho que a gente tem que sair dessa coisa do poder pelo poder. Mas, lamentavelmente, a gente ainda vive nas estruturas institucionais, governamentais e futebolística o poder pelo poder. O que é perigoso. Eu acho que é perigoso. Por que eu digo isso? Porque a gente não pode tomar decisões focada só no que interessa a mim que estou com a caneta. Eu acho que o grande líder é aquele que usa o direito e o poder da caneta para o outro. Porque se eu usar, isso aprendi com a minha mãe, o poder da caneta para interesse meu, eu não mereço estar naquele lugar. E eu nunca fiz isso. Então, eu nunca usei a direção ou os privilégios ou a caneta que eu tive na mão em nenhum momento, Edu. E eu vou dizer para você com muita tranquilidade, se eu me desgastei muito em São Paulo, que eu acho que é a função de um líder, nenhum dos desgastes foram pensando em mim. Sempre foi protegendo, procurando recursos e mecanismos para melhorar as condições de trabalho do árbitro de futebol de São Paulo.